potência, resistência, racismo, força. elas. Informação é o caminho na busca por igualdade e liberdade. Olá, mulherada incrível do Zap Delas. Estamos aqui para mais um encontro especial. Hoje a gente vai falar sobre tipos de violência contra a mulher. E a gente convidou a Ana Carolina Guimarães para falar sobre isso. Eu vou deixar ela mesma se apresentar. Oi, Bela, tudo bem? Que bom estar aqui, estou muito feliz para mais um encontro, né, com vocês. É muito bom poder participar, né, do projeto Elas. Eu sou Carolina, eu sou advogada, eu milito na área de direito de família e violência doméstica desde 2005. Nos últimos 4 anos, né, com o aumento da violência, vindo muito com a pandemia, eu me especializei ainda mais nessa área. Eu sou mãe do Joaquim, do Tito e da Nina. Eu divido meu trabalho e meu tempo entre eles e as mulheres que sofrem violência. E também trabalho bastante com direito de família, divórcio, alimentos, guarda. E estou feliz de estar aqui agora com vocês. Só assuntos necessários demais, né, Carol? Só assuntos necessários, sim. Tentando trazer um pouco mais de leveza para assuntos que são muitas vezes muito pesados, né? E aí, então, eu queria, para que a gente começasse essa conversa, que você explicasse para a gente o que é violência doméstica. Então, violência doméstica, ela foi definida pela ONU como qualquer tipo de violência física e psíquica, é uma violência de gênero, é contra a mulher. Então, ela é uma violência de gênero praticada contra a mulher. Tem decisões recentes do STF que falam também que os transexuais também, eles se enquadram na violência, né, de gênero. Isso é qualquer tipo de violência física e psíquica cometida contra a mulher. Uhum. E se você pudesse falar, então, sobre essa origem histórica, né? Como é que isso acontece? Você sabe que eu dando uma estudada, relembrada na matéria, né, para estar aqui com vocês, a violência doméstica no Brasil, ela está muito enraizada desde a nossa colonização. Então, assim, quando os portugueses vieram para o Brasil, junto com a colonização, junto com a própria igreja, né, que trouxe, então, o papel da colonização, da sociedade machista, onde as mulheres sempre ficavam em casa, os homens que saíam para trabalhar. Então, assim, essa violência, ela vem muito da própria criação, nossa colonização mesmo do Brasil, com a vinda dos portugueses, da igreja, do catolicismo, e a forma como o Brasil foi colonizado, que deixou sempre a mulher à margem da sociedade. E essa relação da violência doméstica com essa questão da área de saúde, eu acho que resvala aí, não é, Carol? Também, e assim, e sobretudo porque, assim, só fazer um parênteses, assim, na nossa Constituição, eu trouxe alguns dados que eu acho que são interessantes para a gente falar, que a primeira Constituição do Brasil, que ela foi, em 1824, a mulher, por exemplo, não podia votar. O Código Penal de 1830 tinham vários crimes que tinham intenção específica de punir a mulher. Por exemplo, se a mulher era vítima de estupro e ela se casasse com o estuprador era isento de pena. Ele não tinha pena para ele se ele se casasse com a mulher que ele estuprou. Então, e agora a gente veio, né, a gente trouxe de volta isso, todo esse retrocesso por conta do que aconteceu ontem. E aí a gente não tem como dizer que isso também não é uma questão de saúde pública. A OMS classificou a violência doméstica como uma questão de saúde pública. A OMS classifica as mulheres vítimas de violência, isso é uma doença. Então a OMS classificou como uma doença, uma questão de saúde pública, a violência doméstica. Então isto é de cada vez mais de interesse público. Cada vez mais de interesse público, e as mulheres que são vítimas de violência, elas trazem características, elas trazem mágoas assim, tão profundas dentro delas, que elas carregam uma vida inteira, questão de saúde mesmo. Então, por exemplo, a obesidade, a ansiedade, a síndrome do pânico, ela desenvolve várias doenças por conta da violência que ela vem sofrendo, e na maioria das vezes essa violência, ela no começo, no primeiro momento, ela é calada, ela não é uma violência que é exposta. Você não vai expor para a sociedade, estou sofrendo violência, você não vai contar para o seu colega de trabalho que você está sofrendo violência, por exemplo. Então, assim, ela começa a se recolher, a mulher, então você começa a perceber que existe alguma coisa que está estranha naquele momento, porque ela começa a ficar mais retraída, mais calada, ela desenvolve síndrome do pânico, ansiedade, obesidade, ela tem dificuldade de sair de casa. Então, tudo isso são questões de saúde pública que vão acabar sendo tratadas no hospital, no pronto-socorro, tudo gerado pela violência.
Tá. E o que é a lei do minuto seguinte? Então, a lei do minuto seguinte é quando a mulher entra no hospital, no pronto-socorro, ela dá entrada, tendo sofrido violência, né? O médico, primeiro, antes do médico avaliar, né, você passa pela triagem, tem algumas perguntas que tem que ser feitas para a mulher, e aí, ali você já percebe que ela sofreu violência. Muitas vezes ela fala, eu caí da escada, outras vezes ela fala, eu me machuquei, eu me machuquei no fogão, eu me queimei. E aí, uma vez ela vem. Aí no dia seguinte ela vem de novo, na semana seguinte ela vem de novo. Dessa vez foi no fogão, dessa vez foi meu cachorro que me arranhou, eu caí da escada. Aí tem uma hora que tem um questionário que a mulher é obrigada a preencher, que ela fala, que ela especifica, sofreu violência doméstica, e ela tem que responder. Muitas vezes ela não responde, demora para responder. E algumas vezes, quando, por exemplo, a assistente social ou a enfermeira que fez a triagem percebe, ela obrigatoriamente tem que notificar o conselho tutelar, a delegacia, sobre essa violência que ela está sofrendo. Tá. E o que seria, Cané, como é que funciona essa interseção, quer dizer, esse encontro entre a área da família e a violência doméstica? Então, quando a mulher sofre violência, ela não fala logo de imediato, né? Então, assim, a gente vai percebendo que, assim, exceto se for um caso, por exemplo, porque a violência, ela não começa com uma violência física. A última violência é a violência física. Então, ela começa com violência verbal. Outro dia eu li um relato de uma amiga minha no Instagram que eu fiquei, assim, muito impressionada. Porque, em princípio, me parecia um casamento super feliz. Eles sempre estavam juntos, dançando, rindo, se divertindo, assim. Sabe aquela família doriana perfeita, assim? Eu nunca imaginei. Aí eu tava vendo o Instagram outro dia, vi esse relato de uma amiga minha. E ela contando que ela sofreu violência doméstica por 4 anos consecutivos e só depois de 4 anos ela teve coragem de denunciar. Porque também uma coisa muito importante que a gente saiba é que a violência, existe um ciclo de violência. Então o ciclo de violência ele começa assim, primeiro com a tensão. Então assim, a pessoa começa a falar, nossa, mas essa comida que você fez é horrorosa. Nossa, você vai se vestir desse jeito? Você vai sair assim? Não, hoje você não vai sair com as suas amigas, hoje você vai ficar aqui em casa. Não, você não pode almoçar com suas amigas na hora do trabalho. Você tem que almoçar lá no seu local de trabalho. Leva a marmita. Você não pode. O seu dinheiro você entrega para eu poder administrar. Quem vai administrar as contas da família sou eu. Então, começa assim. Começa primeiro a violência psicológica, a patrimonial, que foi falada aqui há pouco tempo. Então, a gente começa de forma sutil. Aí depois que o homem se empodera, porque o que acontece com a mulher que é vítima de violência? Ela cada vez vai se enfraquecendo, ela vai ficando cada vez mais, assim, no seu casulo mesmo, ela fica cada vez mais introspectiva, ela fica com medo de falar. Isso é um dado muito, muito simbólico. A mulher vítima de violência, ela tem vergonha. Então ela não fala sobre isso. Então cada vez ela fica mais calada, mais fechada, mais introspectiva. E aí por conta disso o homem se empodera cada vez mais. Então ele começa a xingar mais, ele começa a falar mais, ele começa a gritar. Aí primeiro começa com essas coisas. Você não cozinha bem, a sua comida tá horrorosa, essa roupa tá feia, você não é boa no trabalho. Depois passa para a segunda fase, que é assim: você é uma idiota, tudo que você faz, desculpa esse termo, tudo que você faz é uma merda, você não é boa mãe. Então aí começa já com injúria, com calúnia, né? Primeiro a psicológica, depois a moral. E aí depois, a partir daí, começa a violência física. Então você começa com um soco na parede, depois você começa quebrando uma taça, quebrando um copo, aí depois você começa gritando. Então essa é outro nível de violência. Então ela vai crescendo de acordo com aquele ambiente. E depois, por fim, aí vem realmente a agressão física, né? Então é um soco, um chute. Existe um dado muito importante que os homens que praticam violência, eles costumam bater na cabeça. Porque na cabeça você não deixa marca, você não deixa hematoma. Então puxa o cabelo, dá um soco na cabeça. Então, aí a partir dessa violência, a mulher fala, agora acabou. Mas aí vem a terceira fase da violência. E a terceira fase da violência é a fase da reconquista. Que o homem fala, pelo amor de Deus, me perdoa, eu nunca mais vou fazer isso. E de fato, ele melhora. De fato, por um tempo, existe esse período de lua de mel que a gente chama. Então, existe uma melhora ali. Mas depois começa tudo de novo. Então, isso é um ciclo da violência. E a mulher demora para sair desse ciclo de violência por até 7 vezes.
Então ela vai e volta por até 7 vezes para esse ciclo de violência. Então, voltando ao que eu li no Instagram da minha amiga, ela demorou 4 anos para poder sair desse ciclo de violência. Porque realmente você fica, é uma doença, você fica naquele ciclo sem poder sair. E muitas vezes a mulher se sente culpada pela aquela situação de violência. Será que ele está cometendo violência porque eu realmente sou ruim no trabalho? Porque eu realmente não sei cozinhar direito? Porque eu realmente não sei poupar dinheiro? Porque eu não sou uma boa mãe? Então, a mulher se sente culpada por aquela atitude dele. Fala, ele faz tudo isso porque realmente eu sou tudo isso, né? Eu não presto pra nada. Então aí você abaixa a autoestima e aí você continua vivendo naquele ciclo. Você não consegue mais sair de casa, não consegue mais ter contato social, porque você se acha realmente uma pessoa ruim. Já que a gente já falou dos ciclos da violência, quando a violência acontece, o que a mulher, né, que caminhos que a mulher pode buscar? Então, Bela, eu sempre falo que assim, a mulher não pode se calar. Qualquer indício de violência, ele tem que ser exposto, ele tem que ser falado, assim. Primeiro, assim, o importante é que, assim, normalmente, as mulheres vítimas de violência, quando acontece uma agressão verbal, ou assim, um xingamento, ou assim, um palavrão, as mulheres, elas não vão até a delegacia. Então, assim, elas às vezes procuram uma amiga, às vezes elas procuram uma colega de trabalho. Então, elas começam a contar devagar. Então, eu sempre falo, não deixem de relatar a violência. Nem que seja para sua colega de trabalho, para a moça que trabalha na sua casa. Não deixe de relatar qualquer mínimo indício de violência. É muito importante que isso seja relatado. O ideal mesmo é que vá até a delegacia. A porta de entrada da violência doméstica é a delegacia da mulher. Então, e eu sempre gosto de falar para as mulheres, a delegacia é a coisa mais democrática que existe, porque o pobre, o branco, o negro, o índio, o rico, qualquer pessoa vai entrar na delegacia e vai falar, eu sofri violência doméstica. E sofrer violência doméstica não significa que você precisa esperar a violência física para ir até a delegacia denunciar. Qualquer tipo de violência, dessas que a gente acabou de falar, moral, psicológica, patrimonial, sexual, qualquer tipo de violência tem que ser denunciada através da delegacia. A porta de entrada são as delegacias da mulher. Existem milhões de delegacias da mulher espalhadas por São Paulo. Na semana passada, inclusive, eu fiz uma denúncia, né, com uma cliente na Casa da Mulher Brasileira. Até trouxe aqui, para você dar uma olhada, esse guia da Prefeitura de São Paulo. É um guia de enfrentamento ao combate à violência. É super legal, vou deixar isso com vocês também. E eu vou deixar com vocês, e é claro que a gente também tem os canais de telefone, né? Assim, tá sofrendo a violência naquele momento, liga para um 90, liga para um 56. Você tá sendo agredida dentro da sua casa, do seu apartamento, você se tranca no banheiro e liga para a polícia. E a polícia vai chegar lá. Esse é o caminho mais extremo que existe. Você se trancar no banheiro e precisar ligar para a polícia, 156, 190, para retratar a violência, a polícia militar vai chegar na sua casa, vai falar, o que está acontecendo? Eu sou vítima de violência. Neste momento, obrigatoriamente, a polícia tem que afastar o agressor da vítima. Então, ele vai conduzir até a delegacia. Normalmente, vai existir um flagrante ali. E, portanto, essa pessoa vai ser afastada da vítima. Às vezes, assim, se não tem uma agressão física iminente, então ele vai ser afastado, cada um vai para um canto, e aí a mulher vai ser conduzida à delegacia. Na delegacia, ela vai pedir a medida protetiva em seu favor. Então é assim que funciona. O primeiro passo é requerer a medida protetiva. A medida protetiva, ela é requerida na delegacia e aí o delegado vai colher todo o depoimento da vítima e vai mandar para o juiz. Nas comarcas pequenas, nas cidades pequenas, onde não tem juiz, o próprio delegado pode dar a medida protetiva, pode deferir a medida protetiva em favor da mulher. O que é muito legal e que está sendo assim muito bom para as mulheres, que elas se sentem seguras, é que assim, até 48 horas depois que a mulher requereu a protetiva, elas recebem uma mensagem de WhatsApp, pelo WhatsApp, olha, sua medida foi deferida. E manda
todo o protocolo da medida. Ele não pode chegar perto de você por 300 metros, ele não pode frequentar os mesmos lugares que você, não pode falar por celular. Então, ele manda o artigo 2º da lei, né, que fala tudo que o agressor não pode fazer, o juiz chega e manda para você, né, o oficial, né, do cartório, manda para você por WhatsApp tudo que você pode assim, ficar segura de poder falar, eu tenho uma protetiva em meu favor. Então, aquela história de você precisar ir até o fórum, contratar um advogado, todo aquele trâmite inicial, que é um trâmite difícil, e a mulher fica com medo, né? De assim, se eu sair de casa, ele tá numa emboscada aqui atrás de mim. Então, o fato dela ter uma protetiva no celular, no WhatsApp, traz uma segurança já para ela. Então, assim, a partir do momento que você conseguiu a protetiva, às vezes você não consegue. Às vezes o juiz entende que aquilo, assim, que uma agressão física, uma agressão verbal não é o suficiente, uma agressão verbal não recorrente não é o suficiente para deferir a medida protetiva. Não tem problema, porque aí tem um processo da protetiva e tem o processo do crime, para apurar o crime. Quais são os crimes que podem estar envolvidos na violência doméstica? Maus tratos, injúria, calúnia, difamação, violência patrimonial, ameaça, constrangimento ilegal. Esses são os crimes, assim, que mais recorrentes. Aí tem as lesões, né? Lesão física, né? Mas os mais além do feminicídio e tudo mais. Mas, assim, os mais recorrentes, iniciais, são esses que eu acabei de te falar. E aí vai correr um inquérito policial para apurar esses delitos. Então, além da medida protetiva, existe um outro inquérito que vai apurar os delitos. Aí você vai ouvir testemunha, você vai ouvir a vítima, vai ouvir o agressor, para verificar houve ou não houve o crime. Tá. Então, Carol, as delegacias nem sempre são espaços acolhedores, né, para essas mulheres. Como é que essa mulher pode se proteger também da violência do espaço público? Ai, Bela, posso falar? Você sabia que outro dia aconteceu isso? Eu fiquei tão chateada. A gente foi na delegacia, foi com uma cliente minha que foi vítima de violência, assim, durante todo um casamento, sobretudo de violência patrimonial. A gente chegou na delegacia. A gente chegou ali na 11 de junho, na 2ª DDM. A gente chegou ali para poder prestar o depoimento dela para requerer a medida protetiva. E aí, a escrivã que estava de plantão, eram mais ou menos umas 4 da tarde, falou assim pra mim, pra minha cliente: você tem certeza que você vai fazer isso? Porque você sabe, né, aqui já tem 3 na sua frente, vai demorar mais ou menos umas 4 horas. Você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Você não quer voltar outro dia? Você não quer pensar melhor? Porque, hoje tá acontecendo isso com você. Pode ser que amanhã você desista de tudo isso, pode ser que você não queira mais. Então volta pra casa, esfria sua cabeça, e aí depois, quem sabe, você volta outro dia. Isso é recorrente. Acontece em delegacias super centrais, como é a 2ª DDM, que fica ali na Vila Mariana. No centro acontece, ali também na Rua Anchieta, que é a delegacia também da Zona Sul, ali de Santo Amaro. É muito comum, infelizmente, existirem tratamentos assim super hostis contra a mulher que é vítima de violência. Isso faz, voltando ao que a gente conversou, com que ela se sinta mais fragilizada. Porque ela fala: poxa, se o poder público não está me apoiando, então realmente acho que eu não tenho razão. Realmente não é tão grave assim. O que eu estou fazendo aqui? Já que ela me mandou embora para casa. Isso é um ciclo também, porque se você for pensar, a mulher que chega ali na porta de entrada, fragilizada, se sentindo culpada, com a autoestima super lá embaixo, ela chega, encontra a autoridade que vai fazer aquele boletim de ocorrência. Porque essas mulheres, na maioria das vezes, elas não têm um advogado que possa ir com elas. Elas vão sozinhas e muitas vezes com criança pequena tiracolo, com bebê de colo. Então elas chegam lá e elas são hostilizadas, elas não são bem tratadas. Muitas vezes até o próprio ambiente da delegacia é um ambiente hostil, sabe assim, não tem aquele acolhimento. Tá melhorando, mas falta muito ainda. E aí isso faz com que ela desista da denúncia. Às vezes, durante até o próprio processo, a mulher desiste da protetiva. Quantas vezes uma colega minha, juíza, queridíssima, que trabalha com violência doméstica, ela falou pra mim: Carol, quantas vezes eu olho na cara dela e falo assim: então, agora me dá seu depoimento, né, que aconteceu. Ela fala pra mim: excelência, doutora, é que eu caí da escada aquele dia, eu tava muito ansiosa, então eu caí da escada, então eu quero desistir de todo o processo, eu quero desistir da protetiva, eu quero desistir do processo, foi um mal entendido.
E aí eu pergunto, a gente sabe que não foi um mal entendido, a gente sabe que aquela mulher sofreu violência, mas aí a pergunta que eu faço para você é, como a gente vai acolher essa mulher? Porque muitas vezes essa mulher não tem nem para onde voltar. Muitas vezes essa mulher não tem dinheiro para sobreviver sem o agressor. Tem um lugar que às vezes eu presto serviço, que é uma ONG também, que chama Instituto Madu, que é muito legal, que acolhe mulheres vítimas de violência. Numa das reuniões que eu fiz lá, a mulher, ela falou pro agressor, marido dela, há 40 anos, eu preciso ir no médico. Ela fugiu, ela saiu foragida para participar da reunião. Então, assim, a mulher muitas vezes ela não pode nem sair de casa, ela fica em cárcere privado. E na hora que ela vai chegar e dar o depoimento dela para a juíza vai falar, então, me conta o que aconteceu, porque a gente vai punir esse agressor vai sofrer uma pena por conta disso. Ai, doutora, não é que eu caí da escada aquele dia, eu estava muito ansiosa, não tem nada, a gente está tudo ótimo entre a gente até está indo viajar. Então ela desiste do processo e, por consequência, a medida protetiva é revogada e assim a gente vai seguindo nesse ciclo de violência que a gente conversou. E a ação penal pública ou privada? A ação penal agora é pública. A Lei Maria da Penha, ela foi sofrendo diversas mudanças no curso desde a sua promulgação em 2006. A gente teve muitas mudanças, graças a Deus, todas positivas, e a ação penal se tornou pública. O que vem de encontro exatamente com o que a gente acabou de falar. Porque a mulher, ela não pode, assim, em crimes mais graves, né? A ação penal se tornou pública. Então a mulher não pode desistir. Está na mão do Ministério Público. Agora o Ministério Público que vai resolver. Então isso também não deixa de ser um acalento para a mulher. Fala, não está na minha mão mais, está na mão do Ministério Público. Ele que vai resolver se teve ou não a violência, se teve ou não o crime, se teve ou não a ameaça. Então isso ajuda no combate à violência. Então, Carol, eu queria que você contasse pra gente aí especificado quais são esses tipos de violência para que a gente vá internalizando, eu acho que é importante. E dentro desses tipos, de cada tipo, o que seriam aí os faróis vermelhos? Essa pergunta é ótima, Bela, porque assim, tem uma jornalista que eu gosto muito, eu sigo ela super no Instagram, que ela sempre fala, isso é farol vermelho, isso é farol, alerta, alerta. E é bem isso mesmo, assim, a gente não pode normalizar questões que a gente acha que são pequenas e que na verdade não são, assim. Por exemplo, você xingar tua namorada, sua escrota, você é uma idiota. Isso assim, mas isso faz parte da briga do casal, isso faz parte de um momento que estavam, assim, que a gente fala assim de tensão, né? Um brigou com o outro, um ficou com ciúmes do outro. Mas assim, não dá pra você normalizar sua escrota, sua filha da puta, desculpa esse termo grosseiro falar, assim, não dá pra você normalizar esses xingamentos, esses palavrões, isso não tá no contexto, né, assim, eu não tô dizendo que não existam brigas entre casal, é claro que existe, mas assim, existe aquele limite, né, do respeito. Então eu sempre falo muito assim pros meus filhos, até eu tenho 2 meninos, né, e tenho uma caçulinha, então às vezes eles fazem umas brincadeiras assim, em princípio bestas, porque na minha época isso era uma brincadeira besta, era corriqueira e assim, até eu brinco, as propagandas na minha época eram propagandas que assim, hoje muito menos, que elas robotizavam a mulher, então a mulher era aquele consumo mesmo, então a mulher de biquíni, fio dental servindo cerveja, a mulher dentro do carro, a mulher lavando louça, a mulher lavando na propaganda do sabão em pó. Por que o homem não pode fazer tudo isso? E até hoje, os meus filhos às vezes fazem brincadeiras assim, idiotas com a minha filha. Fala assim, Nina, vai lá lavar a louça você que a gente tá aqui assistindo televisão. Nina, olha a sua roupa, você tá de cropped, olha o tamanho da sua barriga, você tá de cropped. Não dá pra normalizar isso. Então eu falo pra eles, vocês não podem falar assim com a irmã de vocês, porque isso não é legal. Isso tá errado. Mesmo que ela esteja de cropped, se ela quer estar de cropped, ela tá se sentindo bem assim, mesmo que ela esteja com uma barriguinha mais saliente, tudo bem. Tá tudo certo. Então, assim, quem vai lavar louça, cada dia vai ser um. Quem vai tirar a mesa da cozinha, cada dia vai ser um. Então, o respeito pela mulher é muito importante. E aí a gente entra nesses sinais vermelhos. Então, por exemplo, a primeira violência é aquela que ela vem sutil, a violência psicológica, por exemplo. Então, você tá num bar com teu namorado, tomando uma cerveja. Daqui a pouco você senta de um jeito, sei lá, senta um pouquinho assim, senta de um jeito diferente. Isso é jeito de sentar? Você tá parecendo uma puta sentada desse jeito? Isso não é jeito de se comportar? A gente não pode admitir que tá tudo bem. A pessoa não pode falar assim com você. Tá errada essa fala. Isso, como namoro, dentro de casa, se a pessoa
eventualmente, sei lá, às vezes a pessoa tá mais... não tá tão cuidada porque tá trabalhando pra caramba, ou porque tá numa fase mais difícil mesmo. As pessoas tem fases mais difíceis. A pessoa não respeita aquela fase difícil, ela tá o tempo todo te criticando, o tempo todo ela tá te minimizando. Tudo é crítica, tudo não tá bom, nada que você faz tá bom. Então, isso é um sinal vermelho. O tempo todo a pessoa está te criticando, nada que você faz é bom, isso é um sinal vermelho. Porque isso faz com que você diminua a sua autoestima. E, por consequência, você vai aceitando cada vez mais essas palavras ofensivas contra você. Então, começa com a psicológica, que, entre aspas, é pequena. Depois vai para a moral. A moral é o quê? Você xinga a pessoa, você faz injúria contra a pessoa. Nossa, você é feia, você é horrorosa, você está roubando isso de mim. Por que você gastou tanto no cartão de crédito? Isso é roubo. Por que você foi no cabeleireiro e gastou R$500 no cabeleireiro? Para que isso? Então, esse tempo todo, você ridicularizando e questionando e cobrando a mulher como um tom de crítica, isso é uma forma de violência. De forma recorrente, é uma forma de violência. Ah, você não está cozinhando bem, você não arrumou a cama direito, nada do que você faz é bom. Você viu só, você foi fechar a viagem e a viagem não deu certo, por sua culpa. Ah, você não conseguiu guardar dinheiro, olha quanto que você gastou no cartão. Tudo isso, de uma forma recorrente, vai tornando a mulher com uma autoestima cada vez mais baixa. Então ela vai aceitando que, putz, realmente eu não sou boa. E aí, a partir daí vem a patrimonial, que é a forma de você pegar todo o dinheiro da mulher e administrar todo o dinheiro da mulher. Outro dia atendi um caso no escritório que a mulher ganhou um super bônus. Ela entregou o bônus inteiro e deu na mão do marido, que pegou o dinheiro, colocou numa aplicação e está gastando o dinheiro dela sem que ela saiba sequer quanto tem ali. Ele não presta contas. Mas como você não está prestando contas? Esse dinheiro é meu. Eu ganhei com fruto do meu trabalho. Tudo bem, eu quero investir na família, é o dinheiro da família. Mas eu preciso saber o que você está fazendo. Eu preciso que você preste contas. Uhum. Isso também é uma forma, é um sinal vermelho. Uhum. Né? Então, e aí, por fim, a violência sexual. Quando você não está afim de ter relação com seu marido, com seu namorado, ele não pode te forçar isso. A relação sem camisinha também é outra coisa que também é uma forma de violência. Você não pode ser forçada a ter qualquer tipo de relação se você não quer. Isso também é violência. Esses todos são sinais vermelhos que a gente precisa ficar atenta. Que não quer e também às vezes quer, mas não quer que tenha sem proteção, né? Como você falou. Exatamente, exatamente. Não usar a camisinha é uma forma de violência. Uhum. E aí, dentro desse contexto, eu sempre falo que nós... né, como mães e assim, como mulheres mesmo, a gente precisa educar os homens desde pequenininhos a respeitarem as mulheres sobretudo. Isso que eu acho que é o mais importante, assim. Eu vejo que a minha geração foi uma geração que a mulher foi muito objetificada mesmo. E hoje eu vejo que não, que as mulheres, assim, de uma geração depois da minha, até a Nina, que vai fazer 9 anos agora, ela tem mais empoderamento mesmo. Então ela se posiciona mais, ela fala mais o que ela quer, ela fala o que ela não quer. Então isso eu acho muito importante, a gente tentar colocar como educação para as mulheres o que eu quero, o que eu não quero, o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Se respeitar, sobretudo, coisa que a gente não fazia. Isso é uma educação mesmo. Eu lembro que quando eu fui me divorciar, foi um processo de divórcio muito difícil, que eu passei, assim, uma internalização primeiro super difícil dentro de mim, e aí eu fui contar pra minha mãe isso. A minha mãe ficou revoltadíssima comigo. Não, minha filha, homem é assim mesmo, casamento é assim mesmo, aguenta que tá tudo certo, você tem 3 filhos. Aí meu pai falava, mas quem vai querer uma mulher com 3 filhos? Eu, meu Deus do céu, foi um processo tão difícil, porque isso não deixa de ser uma forma de violência, porque você tá vivendo aquilo e você vai continuar vivendo porque socialmente falando é melhor. Então eu acho que isso faz muito parte do que a gente quer passar para os nossos filhos que estão chegando, para essa geração que está vindo. Eu acho que isso é muito importante, que a gente saiba o que a gente quer passar. Então, Carol, eu queria saber aqui, né, para a gente compartilhar com a mulherada, se a mulher estiver sofrendo abuso, o que ela deve fazer? Então, primeiro lugar, Bela, é não se calar. Primeiro lugar é buscar ajuda. De um colega de trabalho, de um amigo, da sua funcionária. Primeiro lugar é isso. Se a violência está iminente, está acontecendo dentro daquele lar conjugal, e dentro daquele lar ela está se sentindo amedrontada, ela se tranca no banheiro e liga para a polícia. Polícia Militar, 190, 156. E depois que
acaba, né, se encerra essa violência iminente, você vai até a delegacia, denuncie. A gente pode denunciar também, tem o boletim de ocorrência eletrônico, você pode fazer online. Se você está com medo de sair de casa, existe um questionário enorme da Polícia Militar que você precisa preencher, você vai preencher. Sofreu violência? Quanto tempo? Se sente ameaçada? Está com medo? Ele possui arma de fogo? Já foi abusada? Então, assim, é um questionário enorme da própria polícia, quando você vai preenchendo, né, online esse relatório, e tanto também presencialmente. Tem um relatório que você vai respondendo várias perguntas, até para você saber se você realmente tem direito àquela medida protetiva ou não. Então, o mais importante é não se cale, não tenha medo, não tenha vergonha, porque a errada não é você. Então, isso é o mais importante, a gente buscar ajuda. Assim, do seu par, da delegacia. Se você quiser, se você tiver advogado, acesso ao advogado, você vai direto ao fórum, você faz uma representação no Ministério Público. Isso é o mais importante. Obrigada, Carol, por todas essas informações que são tão preciosas e importantes para a gente. E aí eu queria saber como que você gostaria aí de fazer o encerramento, né, dessa fala tão especial e tão importante. Fela, primeiro eu queria te agradecer muito, assim, o Projeto Formiguinhas é incrível, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse formigueiro todo. Vocês são mulheres necessárias para a sociedade e eu só, assim, me coloco à disposição, assim, a gente pode eventualmente ter um grupo de WhatsApp onde a gente possa se comunicar, onde a gente possa falar, a gente possa expor nossas violências, nossas angústias internas, para a gente poder, assim, estar sempre junto, em contato, porque eu sempre falo que a gente tem que se apoiar, uma tem que segurar a mão da outra. E eu acho que tem uma frase muito linda da Adélia Prado, que eu peço licença para ler aqui para vocês, para a gente realmente saber do nosso valor. Eu vou ler aqui, dá licença. Uma das coisas mais belas da vida é a oportunidade que temos ao abrirmos uma janela. Seja ela exterior, para ouvirmos o canto dos pássaros, seja ela interior, para reconhecermos o solo fértil que carregamos dentro da nossa alma. Obrigada, querida, que delícia, muito obrigada.